Vamos chamar agora para o painel a professora Raquel Rinaldi. Raquel. Olá, boa noite a todos. Doutor Léo Farias. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês nesse painel. Obrigado pelo... E a mediação da Luana. Ok, muito obrigada. Boa noite. Olá, Luana. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria começar agradecendo, né, a oportunidade de estar mediando esse painel. Queria que a Vivi já começasse aí com a gente falando um pouco dos currículos, né, dos nossos debatedores. Dispensa apresentação, né? Professora Raquel Rinaldi, doutora em Direito, advogada, professora, consultora em privacidade e proteção de dados, CEO da LGPD Experience, membro do Comitê Jurídico da NPD e membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RJ. Professora Raquel, é um prazer tê-la aqui conosco. Doutor Léo Farias, né? É engenheiro formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundador da Agência de Conformidade e Proteção de Dados, ACPD Brasil, auditor líder na norma ABNT NBR ISO 9001-2015, Data Protection Officer na Nova União e membro das seguintes comissões técnicas da ISO: ABNT CB 021, Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção de Privacidade, a ABNT sobre Qualidade, a ABNT de Gestão de Risco, a ABNT de Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Ele foi certificado internacionalmente como Data Protection Officer pela University of Derby, na Inglaterra. E a nossa querida Luana Macedo, advogada especialista em advocacia empresarial, pós-graduando em Direito Digital e Compliance, advogada no Banco Triângulo e membro da nossa comissão de Advocacia 4.0 Compliance, Processo Eletrônico e Inclusão Digital. Vocês têm toda a palavra, Luana, por favor. Boa noite a todos. Depois desses currículos, né, eu quero agradecer a presença aqui desses debatedores, que são referências na área de proteção de dados, né, e que fazem um trabalho importantíssimo, assim, no sentido de disseminar o conhecimento, a importância da privacidade de dados, né, por meio de cursos, workshops, maratonas, lives. O professor Léo estava em outro evento, né, Léo? Veio correndo para chegar aqui a tempo, agradeço. Para mim é uma honra estar tendo esse papo aqui com vocês hoje. Né? Acho que o que a gente está promovendo aqui é um pouco do que o professor Marcílio falou agora mesmo, né? Promovendo essa transformação. Esse é o último painel do evento, promovido pela OAB Uberlândia. Hoje a gente já falou de direito de titulares, já falamos de LGPD em contratos, já falamos de implementação prática agora mesmo, e o tema agora é boas práticas. Queria começar com você, Raquel. Queria que você falasse um pouquinho para a gente primeiro o que a Lei Geral de Proteção de Dados fala sobre boas práticas, e já queria até questionar também se para a adoção de boas práticas de privacidade de dados, o conhecimento profundo, mas restrito na Lei Geral de Proteção de Dados, esse conhecimento jurídico vai ser suficiente? Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite ao Léo, boa noite, Luana, boa noite a todos vocês. Quero justificar aqui o meu rosto todo remendado. Eu sofri um acidente ontem, acontece, enfim, mas eu não queria deixar de vir e eu falei, bom, eu vou, daí eu dei um jeito para estar aqui hoje. Não estranhe, acho que é mais importante se fazer presente, até porque esse tema... fico muito feliz da gente estar tocando nele. A gente sempre fala em conjunto, eu e o Léo, principalmente lá no LGPD Experience, porque é um tema que o advogado, quando ele chega ali na lei, ele fica sem saber o que fazer. Ele pega a LGPD, chega no Boas Práticas e lê, finge que entende, vida que segue, né? Porque, na verdade, a LGPD ela não diz, de fato, o que seriam essas boas práticas. Você chega lá no capítulo 7º, que fala da segurança das boas práticas,
E o artigo 46 vai falar que os agentes de tratamento de dados devem adotar medidas de segurança, sejam técnicas ou administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação, qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, o que você conclui? Que, no final das contas, ainda que a LGPD seja extremamente principiológica e ensine às organizações a forma como elas devem realizar o tratamento de dados, no final das contas, o importante é estar voltado para a segurança. O que a LGPD quer que a organização tenha nesse tratamento de dados é o cuidado com a segurança da informação, com a segurança com qual aquele tratamento é realizado. Porque não adianta nada você atender a principiologia, você atender a parte jurídica, se você não atende as medidas técnicas e administrativas de segurança. E isso, a LGPD não te dá o caminho, né? Você não consegue ali na letra da lei compreender que caminho seria este, e você também, no jurídico, não consegue ter essa abordagem. Né? Não adianta vestir a capa da LGPD e falar, eu sou do jurídico, já fiz vários cursos, já li todos os livros, ok, isso é válido, é essencial, é nobre, mas vai ter uma hora que você vai empacar ali e não vai conseguir sozinho resolver a questão das boas práticas, que são padrões que devem ser implementados ali na organização, e não são... Aí o Léo vai explicar melhor do que eu, né? Mas não são questões só de software, né? Eu acho que quem não estuda muito essa área, às vezes pensa que a implementação de um software ou de um super programa que vai e traz uma segurança e algo meio místico e você resolve um problema como um botão, um passe de mágica, quando, na verdade, a gente está falando de hábitos da organização, de comportamentos dos funcionários, enfim, e que devem ser modificados e moldados à luz da LGPD e com esse quesito de serem medidas técnicas, administrativas, que visem a segurança. E, no final das contas, o que a LGPD quer é isso, evitar os incidentes de segurança, entre os quais a gente conhece como mais famoso o vazamento, né? A gente é bombardeado o tempo inteiro, principalmente pelas notícias de WhatsApp, que infelizmente não dá para saber se são fake news ou não, mas que o tempo todo a empresa X teve vazamento de não sei quantos milhões de dados e tal. É semanal, eu acho que pelo menos umas 5 empresas eu recebo aí pelo WhatsApp. E o vazamento, ele é uma espécie de incidente de segurança. E esse incidente de segurança é esse final aí que eu li para vocês, no artigo 46. Você perguntou onde é que estava na LGPD. Quando a LGPD fala, né, que ela quer evitar, proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, isso tudo significa evitar um incidente de segurança. Em contrapartida, se você quer evitar um incidente de segurança, você quer dar segurança, né? Então, na verdade, o objetivo proteger os dados pessoais é ler, ao contrário, senso, dar segurança também ao tratamento. Não sei se eu respondi sua pergunta, porque eu também falo. Respondeu. Até além. Então, tá. Agora eu vou jogar a bola para o professor Léo. Vou pedir para o Léo falar um pouquinho para a gente, depois dessa explanação da professora Raquel. Então, quer dizer que para eu adotar boas práticas, eu preciso ter certificação, então? Então, é uma pergunta muito, muito pertinente, Luana. As boas práticas, né, se a gente der um localizar lá, um Ctrl F ou um Command F, se você estiver usando Macintosh, você vai achar 10 vezes no texto da lei. Né? E aí, de fato, não é algo que as pessoas possam passar batido. Eu li 10 vezes boas práticas, você precisa, como profissional, ou até como organização que esteja buscando uma adequação bem feita, tentar minimamente entender o que é. Então, quando a gente pensa em boas práticas, instantaneamente, para as pessoas mais técnicas, você é remetido às normas técnicas. E aí, que normas técnicas são essas? Bom, existem inúmeras, né? Mas aqui no Brasil, as mais famosas são as normas da ABNT e da ISO. Por quê?
porque está mais difundido, você tem mais auditores, tanto internos quanto auditores líderes, que têm condição de auditar uma organização, fazer uma auditoria de conformidade, ver se aquela organização fez uma boa adequação ou não fez. E aí, quando a gente pensa em normas técnicas, num geral, tem um mito, né, na sociedade que adotar normas técnicas é algo muito caro e que não vai e que só as grandes vão poder custear isso. E isso não é verdade. Por quê? Você tem duas maneiras de fazer o uso de normas técnicas. A primeira vamos lá, primeiro as organizações, depois os profissionais. Uma organização, ela pode almejar um certificado de conformidade. E aí, se ela almejar um certificado de conformidade, ela vai ter que pegar uma norma, que é a que ela está almejando o certificado de conformidade naquela norma, ela vai ter que seguir ipsis literis todas as diretrizes para poder atender aos requisitos daquela determinada norma. Normalmente tem normas paralelas ali atuando. E aí o que acontece? Ela não vai ter flexibilidade. Se ela não estiver almejando o certificado, ela pode, para os diferentes processos dela, ela adotar as boas práticas das normas, então ela vai adquirir uma norma, ela vai capacitar um colaborador, e aí a gente está falando aí de 100, 200, 300 reais de uma norma, de uma capacitação de 800, R$1.000, mas a gente não está falando, por exemplo, uma manutenção de um sistema de gestão por conta de uma certificação que custa, sei lá, 50, 60 mil por ano. Então, tem uma distância muito grande entre você adotar as boas práticas com normas embaixo do braço, né, falando aí nos termos jurídicos, como se fosse um código embaixo do braço, que você vai estar tendo certeza do que você está entregando, do que da cabeça. Imagina uma adequação da cabeça do Léo. Aí tem uma violação de privacidade. Então, Léo, é justamente essa história do chegar ali na LGPD e não saber o que fazer. De repente, a pessoa quer fazer da cabeça dela, né? O que são as boas práticas? Eu vou ler e vou tirar isso da onde, né? Exatamente. A LGPD ela não indica na nota de rodapé da onde tem que sair isso, né? Como fazer, né? Como Exato. Fazer, não. E nem vai indicar, que é justamente o que a gente vive debatendo lá no LGPD Experience, muito bem colocado pela Raquel também, que é o seguinte, a lei, ela diz o que ela quer, mas ela não diz o como fazer. O como fazer, você não precisa reinventar a roda ou inventar a sua cabeça. Você tem as normas técnicas. Então, para quem segue as normas, seja um advogado, seja um profissional de TI, seja alguém de RH, ela vai ter bastante sucesso nas suas entregas se ela estiver adotando uma norma técnica, mas, respondendo a sua pergunta finalmente, não precisa necessariamente de uma certificação. Vou até aproveitar que você já começou a falar um pouco sobre os valores, né, das certificações, enfim. Fala-se muito por aí que a questão das normas técnicas, a adoção de normas técnicas é muito caro. Qual que é a sua opinião sobre isso? Explica um pouquinho para a gente por que é custeado, por que esse valor. Então, os advogados, né, estão acostumados, né, eu acho muito legal isso, a ter acesso restrito à legislação. A lei, ela está ali para todos, você consegue ler, você só precisa, talvez, às vezes, adquirir um código, alguma coisa assim, se ele for comentado, se você quiser um direcionamento maior sobre aquilo. Mas o texto da lei é público, né? Diferente das normas técnicas, porque as normas técnicas, a grande maioria delas, não nasce aqui no Brasil. É um esforço que envolve mais de centenas de países, com mais de milhares de especialistas. Ela demora, aí, em média, cerca de 5 anos, desde o início do projeto até a publicação dela. E aí, isso acaba tendo um custo, e que esse custo ele é um pouco minimizado, ali, recuperado, quando há a comercialização das normas. Mas as normas elas não são comercializadas só aqui no Brasil, ao redor de todo mundo. Então, isso é que faz com que as normas, o envolvimento de tantos especialistas em determinado assunto, é que faz essas normas serem tão caras. E aí eu até reitero o que eu falei. Você imagina, milhares de especialistas escrevendo sobre privacidade e proteção de dados. E aí eles chegam ao estado da arte, praticamente, numa norma técnica. O que vai ter mais valor, a cabeça do Léo ou a norma técnica que alguém estiver seguindo? Com certeza a norma técnica. Então, eu até queria te perguntar, Léo, que era bom que você falasse, porque tem várias opções. Quando a gente chega ali no Boas Práticas, você falou das normativas da ABNT, Sim. Mas eu posso escolher outras também, né? E existe uma variação de valores também.
Talvez por isso que a legislação não faça nenhum comentário, ela não pode ter preferência para uma ou para outra, ela tem que deixar o gestor livre nesse sentido, né? Exato, muito legal essa sua pergunta, Raquel. É o seguinte, quando a gente pensa, vamos expandir um pouco os horizontes, né? Ao invés de falar de normas, vamos falar de frameworks, né? de padrões. Então, assim, a gente tem vários padrões que podem auxiliar as melhores práticas, mas aí a pergunta que a organização precisa fazer ou que aquele profissional precisa fazer é melhores práticas em quê? Em governança, em gerenciamento de serviços de TI, em processo de software, em gerenciamento de projeto, como o Scrum, e por aí vai, o PMI, ou gerenciamento de sourcing. Depende. Então, quando a gente pensa em segurança da informação, a gente pensa imediatamente ali na governança de TI, a gente pensa nas melhores práticas associadas ao IoT, ao COBIT, à própria ISO e por aí vai, ao Prince2. O que a gente precisa entender é que a ISO ela é muito genérica, né? Então, ela não vai entrar no mérito de qual a marca do servidor que vai ter que se comprar, qual a marca de software que vai ter que se adquirir. Então, ela não é competitiva com os outros frameworks. Ou seja, uma organização que usa Scrum, um método ágil, ela pode continuar usando o seu método ágil e adotar uma ISO, uma BNT ISO, que não vai ter conflito, né? Então, não é algo restrito. E aí, de fato, o que vai dizer, né? Isso que é muito importante. O que vai dizer o que uma organização tem que adquirir ou não? Ou seja, eu sou empresário, a CPD Brasil, qual o framework que eu vou adquirir? Bom, vou ter que fazer a pergunta de quais os recursos que eu tenho disponíveis. Que recursos são esses? Financeiros, humanos, tecnológicos, temporais. Então, é isso que precisa ser questionado. Então, com base nessa resposta, é que as organizações vão conseguir caminhar de acordo com aonde a mão de cada uma delas alcançar. Então, assim, não tem uma obrigatoriedade, tem que ser essa ou tem que ser aquela, tem que ser que cabe no bolso. Excelente. Palavra em grego, né? Acho que muita gente aqui nunca tinha ouvido falar sobre frameworks. Falei certo? Falou certo, mas é importante encarar isso, né, Léo? Chegar nessa parte da lei e não dar uma volta, porque o advogado faz isso, deixa para ler depois, ou pula, ou lê rapidinho, acha que entendeu e não entendeu. Ou, não é minha parte, isso aqui eu tenho que faz, então deixa para lá. Mas a gente tem que ter uma visão holística da LGPD, entender que ela é multidisciplinar, que o jurídico não vai resolver um programa de privacidade por completo numa organização. E se você for do jurídico e só realmente não tiver um parceiro, só for fazer essa parte do programa, você tem que ser honesto com o cliente e informar para ele, olha, a minha parte somente é de adequação jurídica, de contratos, aviso de privacidade, por exemplo, as políticas, mas eu não dou conta do restante. E a LGPD abarca todo o universo aí de governança de dados, de segurança de informação, de projetos, e não é somente o jurídico. Então, tem que haver essa conscientização para o profissional que está vindo para essa área, ainda que ele seja do jurídico, ele tem que saber. Por isso que esse painel, eu acho que está sendo de extrema importância para quem está assistindo. Verdade. Não, e eu estou ouvindo você falar, Raquel, e fiquei até com uma dúvida também, né? Você, enquanto advogada, em que momento, né, e por que você sentiu necessidade de estudar as normas técnicas, de aprofundar esse tema, e de que forma esse conhecimento te ajudou e está te ajudando ainda, né? Então, foi nesse momento que eu decidi que ou eu pulava esse pedaço da LGPD e fingia que ele não existia, ou eu encarava para estudar. Porque, assim, como é que eu comecei estudando LGPD? Eu já fazia meu doutorado, dava aula, advogava, e aí eu fui advogar numa startup. Surgiu a oportunidade de fazer a implementação de um programa de privacidade na startup, e a startup tinha ligação com uma série de outras empresas que também tínhamos que fazer a implementação. E eu comecei a fazer uma série de cursos, e a maioria deles não respondia o que eram as boas práticas, só que no comitê de privacidade eu sempre tinha muito diálogo com TI, eu via que faltava informação. E eu fui fazer alguns cursos de governança de dados, de segurança de informação, só que eles também não tinham ligação com direito, era tudo em separado. E aí eu percebi essa necessidade que o profissional tinha de aprender essas informações de uma forma desenhada. Foi aí que eu criei o curso LGPD Experience,
e resolvi colocar nele módulos que conversassem com o aluno e pudessem levar para ele uma visão holística da LGPD, uma visão interdisciplinar. E, nesse caso, no curso eu fico responsável pela parte do direito, do jurídico, e o Léo traz a parte das normativas técnicas. Então, a gente faz esse diálogo, até para, inclusive, o aluno sendo do jurídico, ele, por exemplo, saiba escolher um parceiro de TI para trabalhar, né? Ele não... Porque antigamente, eu lembro que quando eu comecei, eu achava que todo mundo de TI sabia as normas técnicas, sabia LGPD. É um engano também, né? Você olha para outra área e acha que todo mundo que está lá sabe. E é claro que não, é como olhar para o direito e achar que todo mundo sabe direito de família, o direito de consumidor, né? Cada um tem sua especialização. E a gente tem que saber com quem está trabalhando também, não pode deixar as cegas para o parceiro. Então, é importante, ainda que não seja da área do profissional específica, ele seja do direito, ele ter esse conhecimento em segurança da informação, para ele poder atuar em conjunto, passar segurança ao cliente, saber o passo a passo do programa de privacidade, o que deve ser feito, e saber vender o produto, porque ele tem que fazer um bom trabalho, porque é bem trabalhoso um programa de privacidade, não é essa facilidade com a qual, às vezes, eu ouço as pessoas venderem. O Marcílio até falou no bloco anterior que tem muitos colegas cobrando muito barato, porque não tem, muitas vezes, ideia do trabalho que é, né, Léo? É trabalho para um ano aí, você entra numa organização e você mensalmente está atendendo a organização com consultorias, com as adequações, com documentos. Não é um trabalho rápido e fácil. Então, ele tem que ser feito com muita qualidade. Por isso que eu acredito num profissional com uma boa formação, com essa visão com maior amplitude, tanto do direito quanto da segurança da informação. Eu sou muito entusiasta disso. Excelente, acho que você fala muito acerca da multidisciplinariedade, né, que a LGPD vem exigindo da gente. E não é só cada um fazer sua parte, mas fazer junto, fazer interagindo. Então, um mínimo de conhecimento que a gente tenha nas normas técnicas é o que possibilita a gente estar dialogando, né, com as outras equipes de tecnologia da informação, segurança da informação. Então, acaba sendo necessário para o profissional, mesmo que advogado, que quer estar aí atuando na área de proteção de dados, né? Léo, você falou um pouquinho para a gente sobre frameworks, queria que você aprofundasse um pouco mais sobre os frameworks que as empresas não podem deixar de considerar, os que estão ali relacionados na área de proteção de dados, os principais, aqueles que têm que estar no radar das empresas que estão passando por esse momento de implementação, de adequação. Fala um pouquinho para a gente. É quase uma sopa de letrinhas, né? Porque tem framework aí com as mais variadas siglas, né? Mas, basicamente, a gente pode subdividi-los, né, da seguinte maneira. A gente vai encontrar frameworks de melhores práticas que são mais abrangentes ali para a governança de TI. Então, a gente está falando, por exemplo, da norma ISO 38500, a gente está falando do COBIT, e eles cumprem muito bem esse papel. A gente tem frameworks, por exemplo, para gerenciamento de serviços de TI. Então, a gente está falando da biblioteca IoT, que é muito famosa para quem é da área, do CMMI, da própria ISO 20000, do Microsoft Operations Framework, por exemplo. Agora, eu vou falar um pouquinho mais aí da área que talvez esteja um pouco mais amigável, né, para os advogados. Por exemplo, frameworks para gerenciamento de projetos. Então, a gente está falando do PMI, que é aquele Project Management Institute. A gente está falando do PMBOK, a gente está falando do Prince2, a gente está falando do famoso Scrum, que é um método ágil, né? A gente tem outros frameworks para gerenciamento de sourcing, como o ESCM, o próprio CMMI, novamente, e até para disciplinas complementares, por exemplo, a própria ISO 9001, que ficou tão famosa aqui no Brasil, ligada à qualidade. Então, são muitos. Mas aí eu costumo falar sempre o seguinte, né? A gente acaba escutando muito, a ANPD nunca se manifestou sobre o que são as boas práticas. Eu não tenho a mínima ideia de onde encontrar isso. Mas o governo digital, por exemplo, publicou um artigo sobre melhores práticas internacionais. Esse artigo foi publicado em novembro de 2019 e foi atualizado agora em julho
de 2021. E lá nesse artigo do Governo Digital, Melhores Práticas Internacionais, são citadas várias normas da ABNT e da ISO. E aí também tem o famoso Guia de Boas Práticas lá do Governo Digital. Lá também tem todas essas normas. Só os guias de boas práticas, né? O Governo Digital editou vários guias, uns 6 ou 7 guias. Exatamente. Orientando. Uma qualidade excelente. Né? Excelente. Então, ali é uma boa dica do que o governo considera como boas práticas. Né? Ali, na verdade, é um comitê multidisciplinar envolvendo ministérios, envolvendo vários órgãos da administração pública, direta ou indireta, e que vale a pena qualquer profissional, pelo menos, dar uma passada de olho para minimamente entender ali o que são as boas práticas. E, na verdade, não esperar a NPD se manifestar, porque a NPD tem uma agenda aí a cumprir, está se manifestando na medida do possível, mas vocês já estão aqui na live da OAB, já têm acompanhado as lives da gente também, lá na hora do DPO, lá no LGPD Experience, e a gente fala de boas práticas, hein? Porque é um tema que a gente gosta, para que é justamente para o pessoal não esperar a NPD se manifestar. Agora todo mundo já sabe o que são os frameworks. Aí já até estou pensando aqui, então temos aí um público, né? O pessoal assistindo a live, e o pessoal que se interessar mais, quiser aprofundar um pouco mais nesse tema, por onde que começa? Qual que seria o primeiro passo, Léo? A Raquel falou uma coisa muito legal numa live aí, dia desses, que ela falou que para quem quiser se envolver com a LGPD, a primeira coisa a fazer é ler a lei, né? Então, partindo do princípio que todos leram, você pode sim se aprofundar em normas técnicas, então você tem cursos dedicados a isso, então ali vai estar te ensinando o que é estrutura de privacidade, o que é um sistema de gestão e por aí vai, que aí já é algo um pouco mais restrito. E se você quiser e aí a CPD Brasil, né, que é a minha empresa, cumpre esse papel, e também, se quiser algo mais amplo, o LGPD Experience, porque o LGPD Experience vai dar uma visão multidisciplinar, né? E a questão depende muito, né, da onde aquele profissional quer chegar. Então, nesse boom de LGPD, o mercado teve uma falsa impressão que todos terão que ser especialistas em tudo de LGPD. E isso não é verdade. As capacitações, elas são direcionadas de acordo com o que aquele profissional está almejando. Então, ele quer ser encarregado, ele vai ter que ter um esforço um pouquinho maior. Ele vai querer ser um gestor de privacidade, a mesma coisa. ele só vai fazer parte do comitê de privacidade, mas ele vai responder só pelo jurídico. É uma outra formação. Ou então, se você pensar no nível operacional, com secretárias, com estagiários, com outros níveis ali dentro daquela organização, ele não vai precisar ter uma capacitação muito específica de LGPD. Ele vai precisar, sim, saber o que é, para ele não passar um dado pessoal indevidamente, comprometer todo um sistema, toda uma adequação, né? Mas, enfim, as adequações, elas também são ali proporcionais ao que aquele profissional ou aquela organização está almejando. Então, isso de todos serem especialistas em tudo, em todas as normas, em tudo que fala LGPD, é utópico, porque as organizações também não terão recursos para isso. Perfeito. É bom que você lembra as coisas que eu falo nas lives, porque eu esqueço, né? Então, ele falou, a Raquel falou, o que eu falei, gente? Mas ler a letra da lei é essencial, porque as pessoas ficam muito no disse-me disse. Eu vi uma live que falou o princípio tal e não sei o quê. Não, gente, pega a letra da lei e lê, tá tudo ali. Depois você vai ver o que as lives estão dizendo e vai complementar o conhecimento principal. E essa história dos cursos que você falou, né? Já fazendo propaganda para o seu curso, que é muito bom. Acho que de normativas técnicas é o único que eu conheço, que fala da forma como você tem falado das normativas. O Experience trata, né? A gente trata ao vivo também sobre LGPD, formação de gestores de privacidade lá no Experience. A gente tem módulo de segurança da informação, gestão de privacidade, direito, e eu coloquei um módulo também de oratória, expressão e teatro, que é para o aluno saber falar sobre LGPD, saber fazer um projeto, saber fazer a venda. Mas o que eu acho muito importante é que o aluno pesquise carga horária de curso, pesquise ementa, pesquise a qualificação dos profissionais que estão investindo naquela capacitação,
pesquise o histórico, porque realmente o mercado tem se apresentado como um pouco de modismo, talvez, né, para a LGPD, e a gente tem que tomar cuidado porque nem tudo que brilha é ouro, né? A gente não pode aceitar que as coisas são fáceis como elas são vendidas, porque eu, particularmente, nunca tive nada fácil na minha vida e não acredito que as coisas boas sejam conquistadas com facilidade, pelo contrário. Então, tudo que você quer ter como conquista, acho que demanda um certo esforço, demanda seriedade, demanda dedicação. Então, os profissionais que forem procurar um curso, prestem atenção sempre no currículo do profissional que está elaborando aquele programa, no currículo do curso, na carga horária. E se precisarem, eu estou à disposição sempre nas redes para tirar dúvida, estou sempre tirando dúvida no YouTube, no Instagram, estou ajudando o pessoal, porque são muitas dúvidas mesmo, né? A gente vê LGPD o tempo todo, são dúvidas até de como trabalhar, do que o mercado oferece, o profissional não sabe. Como atuar no judiciário, se é só consultoria, se é judiciário, o que fazer. Então, a gente tem que ajudar mesmo, tem que abrir caminhos. Luana e doutora Raquel, tem duas coisas muito legais que falaram, só voltando aqui a alguns tópicos, né? O primeiro deles é que eu acho que é fundamental que os profissionais que estejam atuando na LGPD, oferecendo, por exemplo, adequação, que deixem claro para o seu cliente se é uma adequação multidisciplinar ou unidimensional. Porque se você oferecer, por exemplo, uma adequação de TI, só de TI, e não ver nada de direito, e aquela organização entender que é uma adequação completa, aquela organização estará em risco. Você tem que dizer, né? Tem que dizer. Claro, às vezes ela está contratando, mas ela não tem ideia do que seja. Ela vai entender ali durante o caminho. Né? E outra coisa que eu costumo citar muito nos cursos, nas lives, essa coisa toda, é o seguinte: a gente teve dois casos muito significativos envolvendo o jurídico, o judiciário brasileiro. Né? O episódio envolvendo o STJ e o episódio envolvendo o TJ do Rio Grande do Sul. É indiscutível a excelência jurídica desses órgãos, mas eles foram vítimas de malwares, né? Enfim, softwares maliciosos que acabaram atingindo ali os seus sistemas, e do STJ quase atingiu os backups. Então, ficou uma semana parado. O TJ do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que sozinho, nem o TI, nem o jurídico vai dar conta da LGPD. Vai além. Então, não basta você ter uma excelência numa única disciplina. As organizações, no geral, elas precisarão, sim, de uma adequação multidisciplinar. Então, isso pode estar concentrado num profissional, que é muito difícil, no geral, né? Ou ele pode estar ali dividido ali com outros profissionais, cada um ali com a sua expertise, né, para fazer uma entrega melhor. E às vezes nem o TI da casa, né, Léo? Porque às vezes a própria organização tem TI, mas ele está coberto com as funções que ele tem que realizar, não é LGPD. Você não vai parar o TI para ensinar LGPD e implementar LGPD. É um engano também. Às vezes a organização ela quer baratear o custo e ela fala, não, mas eu tenho meu TI. Tudo bem, mas seu TI vai parar um ano para servir aqui um programa de privacidade? Né? O teu TI está capacitado, então é um trabalho que demanda aí uma especialização da equipe e olhar para essa multidisciplinaridade, com certeza. E outra coisa, né, Luana, desculpa. Não, mas, pode falar. A questão é que também tem um mito que as adequações elas são finitas. Ou seja, uma organização fez uma adequação LGPD e acabou. Ela não precisa nunca mais, na vida daquela organização, visitar... É o mito do software, né, que você colocou ali e resolveu. Exato. E não, é um sistema que precisa ter uma melhora contínua. Então, no primeiro ano, a maturidade daquele sistema vai ser um. Daqui a 10, vai ser outro. E isso é gradual. Então, não tem, de fato, um botão que você aperte e você atinja 100% de adequação à LGPD. Isso é o top. Isso vem gradualmente, com o tempo. E principalmente porque a gente está falando de pessoas, né, de comportamentos. E as pessoas saem da empresa, entram outras, elas precisam ser treinadas também, né? As medidas administrativas de segurança da informação passam por comportamento, treinamento, né? Principalmente. Então, isso aí, matéria humana muda o tempo todo. O treinamento tem que ser constante. Então, é um trabalho de monitoramento constante. Ele não é finito. Exatamente. Tem que estar sempre reciclando, né?
Sempre reciclando. E a ideia é essa, porque daqui a pouco a ANPD já vai estar soltando mais orientações e a gente vai refinando e vai adequando, então sempre vai ser um processo de adequação constante, de fato. Raquel, eu queria pegar até um gancho do que o Léo falou, sobre a questão dos incidentes de segurança, né? A gente sabe que agora, a partir de 1º de agosto, a ANPD já pode aplicar sanções administrativas em situações de infrações à LGPD. De que forma que essas normas técnicas, esses frameworks dos quais vocês falaram, de que forma elas podem auxiliar as empresas caso sobrevenha um incidente de segurança? Então, na verdade, quando a organização adota um framework, ela vai ter como objetivo evitar que ocorra um incidente de segurança. Mas caso esse incidente de segurança venha a ocorrer, ela vai ter no inventário de dados, que é o compilamento do passo a passo do que foi feito durante o programa de privacidade, todo o relatório do que foi feito, ela vai ter ali o seu passo a passo, ela vai conseguir demonstrar a adoção dessas normas técnicas e, dessa forma, ela provavelmente ou não vai sofrer penalização ou vai sofrer a penalização mais branda por parte da NPD, porque, no meu raciocínio, a NPD vai compreender que a organização somou esforços para adotar as medidas técnicas e administrativas necessárias em prol da adoção do princípio da segurança, do princípio da prevenção, cumprindo o artigo 46 da LGPD. Ou seja, há uma grande diferença da organização que sofre um incidente de segurança e que estava de braços cruzados, esperando esse incidente chegar, sem dar a menor importância para aquilo, e a organização que se preparou, que fez uma matriz de risco, que calculou os incidentes que estavam na sua rota, que planejou e que, de fato, se encontrou com um incidente porque foi impossível não recebê-lo, que, de fato, é o que a gente sempre ensina para o aluno, é que os incidentes vão acontecer. É impossível a gente fazer uma matriz de risco e falar que 100% não há chance nenhuma de um incidente não ocorrer em uma organização. Isso não acontece nem na vida, quer dizer, ontem eu saí na rua e sofri um acidente, não tinha a menor ideia. Isso pode acontecer com qualquer um, você olhar num clima-tempo e está sol, e de repente você sair e está chovendo, e você não tinha essa previsibilidade. Então, a gente nunca está 100% resguardado, e a organização tampouco. Mas existem formas dela se precaver. E a NPD ela vai ver essa diferença, e isso tudo vai repercutir na sanção. Se vai ser advertência, se vai ser uma publicização da infração, se vai ser um bloqueio de dados, se vai ser uma multa simples, uma multa diária, se vai ser uma proibição de tratamento de dados, ou seja, a aplicação dessa gradação da sanção, da mais branda até a mais pesada, ela vai olhar para o comportamento da organização antes do incidente acontecer. Ou seja, a NPD vai questionar o que a organização fez durante o tratamento de dados para evitar que aquele incidente ocorresse. Será que as medidas que ela tomou eram justas? Eram as melhores medidas cabíveis? E aí vão entrar as adoções dos frameworks, das medidas técnicas e todo o arcabouço técnico e normativo que ela deveria ter adotado, ou não, ou adotou e não foi suficiente. Tá? Beleza, é isso mesmo. Você concorda, Léo? Você acha que, então, pelo que eu entendi aí da fala da professora Raquel, caso a empresa consiga comprovar ali, né, às vezes até mediante um dossiê, todas as certificações, todas as ações, todas as implementações que fez no decorrer, mesmo culminando eventualmente num incidente de segurança, isso pode ser visto com bons olhos pela ANPD, no sentido de conseguir, às vezes, até modificar a forma da sanção, nesse sentido. Você concorda nesse aspecto? Sim, foi muito bem colocada pela doutora Raquel, que a ANPD está até de uma forma bem clara, conversando com o mercado no seguinte sentido. Ela está saindo daquela regulação comando-controle, que cumpriu, tudo bem, não cumpriu multa, para uma regulação responsiva,
né? Então, o que significa uma regulação responsiva? Significa que ela vai tentar educar o mercado, que ela vai tentar acompanhar mais de perto os setores que poderiam ter algum problema maior e por aí vai. E o que as normas técnicas podem trazer para a gente? Principalmente sistemas de gestão. Quando a gente pensa em LGPD, é praticamente utópico você querer fazer uma adequação de uma organização sem um sistema de gestão. Então, o sistema de gestão ele vai abarcar uma série de outras disciplinas, né? E aí, esse sistema de gestão ele vai te indicar a ter o quê? Uma documentação para criar uma trilha de auditoria, né? Para se tiver alguma violação de privacidade ou um vazamento, no caso, enfim, que é o que gera mais audiência com relação aos episódios que acontecem, é você poder comprovar para aquela autoridade que você fez seus melhores esforços. Então, eu vou dar um exemplo, né? Imagina que a gente tenha uma organização que tem um sistema de gestão muito bem fundamentado, já há mais de 10 anos ou 20, e que ela está no estado da arte em termos de adequação a normas e tudo mais. E aí entra um colaborador novo, que durante o treinamento ele acaba criando uma situação, acaba facilitando ali uma violação de privacidade. A NPD ela não vai pesar a mão naquela organização, porque ela sabe o histórico, sabe que ela fez todos os esforços, e que assim foi uma fatalidade aquele acontecimento. Então, provavelmente, aquela organização vai ser só advertida. Em contrapartida, a gente pode pegar uma organização que diz que a LGPD não vai pegar, e que isso é só para as grandes, e que ela não vai fazer nada, e por aí vai. E não precisa ser uma empresa grande, não. Imagina um consultório médico, o médico e a secretária. E aí houve uma violação, porque aquele médico colocou o computador da secretária, cheio de dado pessoal sensível, na mão de um técnico que é amigo do filho dele. E aí gerou uma violação de privacidade. Infelizmente, a NPD vai entender que ele nunca fez nada com relação àquilo, com relação a uma adequação bem feita, bem fundamentada. Então, até o mercado está na expectativa de um dos guias, né, da NPD para pequenas e médias empresas. E aí eu costumo dizer o seguinte: provavelmente, né, e aí, na verdade, provavelmente é quase ali 99% de certeza, que a NPD vai flexibilizar as exigências, vai dizer o mínimo que é necessário para uma PMS adequar a LGPD. Mas quem vai dizer o quanto é o mercado, porque pode ter um edital exigindo que, embora a NPD tenha aberto mão de um encarregado, aquele edital exige. Então, assim, o dilema maior dos empresários vai ser ali justamente com o próprio mercado exigindo e não com as flexibilizações da NPD. Excelente. Raquel, eu queria voltar com você, fazer um questionamento em relação ao artigo 48 da LGPD. Uhum. O artigo 48, no artigo 48, a Lei Geral de Proteção de Dados vem falar para a gente que o controlador deve comunicar à ANPD a ocorrência de algum incidente de segurança, até aproveitando esse mesmo tema sobre incidente de segurança. Você entende que hoje isso já está ocorrendo, as empresas já estão atuando com esse nível de transparência, e você acha que é uma tendência que vai a se confirmar, que vai ser uma tendência de mercado, ou as empresas vão deixar para justificar caso isso vaze para a imprensa, caso a ANPD venha a descobrir, e não vai ter esse primeiro passo de ir comunicar? O que você acha que o mercado vai agir em relação a essa disposição da LGPD?